Vou deixar-te depois do casamento do Jason. Já decidi. Essas palavras ficaram suspensas no ar da nossa cozinha como uma nuvem tóxica. O meu marido de 31 anos proferiu essa declaração enquanto barrava a torrada, com a mesma casualidade de quem comenta a previsão do tempo. Lembro-me da luz do sol a entrar pelas janelas ensacada, iluminando as partículas de pó entre nós. Tal como o nosso casamento, suspenso no tempo, nem aqui nem ali. Olhei para o seu perfil familiar, o mesmo que via ao acordar há mais de 3 décadas, e senti a chávena de café tremer ligeiramente na minha mão. Não de choque, surpreendentemente, mas por uma estranha sensação borbulhante que não consegui identificar de imediato. Ouviste o que eu disse, Margarete? Perguntou ele, ainda sem levantar os olhos da sua meticulosa tarefa de barrar manteiga. Ouvi-te perfeitamente, Richard, respondi, tomando um gole deliberado do meu café. Estás a planear abandonar a tua mulher de 31 anos depois do casamento do nosso único filho, que é daqui a exatamente 3 meses, aliás. Que atencioso da tua parte dar-me aviso prévio. Foi então que ele finalmente levantou os olhos, claramente surpreendido com a minha reação calma. Esperava lágrimas, histeria ou súplicas. O espanto nos seus olhos quase me fez rir. Não estás chateada? Perguntou, a suspeita a infiltrar-se na sua voz. Pousei a chávena com cuidado. Estou a processar. Posso perguntar por quê? Ou por quem? Richard limpou a garganta, desconfortável com a minha compostura. Não é quem tu pensas. Não tem a ver com outra mulher. Eu não disse que tinha, respondi, embora, claro, tenha sido meu primeiro pensamento. Tem a ver comigo. Tenho estado infeliz há anos. Deves ter notado. Teria notado? Claro que sim. As férias em separado, os jantares silenciosos, a forma como ele se encolhia quando eu lhe tocava. Mas tinha atribuído isso a uma crise de meia-idade que parecia nunca acabar, ao trabalho estressante como advogado de empresa, ao síndrome do ninho vazio depois de o Jason ter ido para a universidade. Tinha-lhe dado espaço, pensando que passaria. Estás a planear isto há quanto tempo? Perguntei, aquela sensação estranha ainda borbulhar dentro de mim. Há cerca de 2 anos, admitiu ele, tendo a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Queria esperar até o Jason estar estabelecido na vida. O casamento pareceu-me um ponto de transição natural. 2 anos. 730 dias a planear a fuga enquanto partilhava a cama comigo. 730 pequenos almoços em frente a uma mulher que não via a hora de deixar. Sabes o que é irônico, Richard? Disse eu, finalmente identificando aquela sensação borbulhante como algo entre um divertimento histérico e uma fúria fria. Passei 31 anos a arranjar desculpas para tua ausência emocional. 31 anos a convencer-me de que o teu afastamento era temporário. E agora sentas-te aqui a dizer-me, com total clareza, que tens estado a planear metodicamente a tua saída há 2 anos. A sua mandíbula apertou-se. Estou a tentar ser honesto contigo agora. Agora é que escolhes ser honesto. Rime, mas sem humor. E a casa de férias em Vermont? Aquela que acabamos de renovar, também fazia parte do teu grande plano? Ele teve a decência de parecer desconfortável. Pensei que podíamos vendê-la e dividir os lucros. Que generoso da tua parte, respondi, o ácido no meu tom era inconfundível. E quanto à reforma? As nossas contas conjuntas? Os negócios em que ambos investimos? Já planeaste isso tudo também? Margarete, ser razoável. Podemos tratar da parte logística. Razoável? Interrompi, a minha voz a subir ligeiramente. Tens me mentido na cara durante 2 anos, na verdade, provavelmente muito mais. E agora esperas que eu seja razoável? Levantei-me subitamente, a precisar de me mexer, de respirar. A cozinha parecia demasiado pequena, demasiado familiar, demasiado como um cenário onde eu tinha estado a representar numa peça sem saber o guião verdadeiro. Sabes o que é realmente devastador, Richard? Disse, virando-me para ele por completo. Não é o facto de quereres ir embora. É o facto de que já tinhas ido há anos, e eu estive aqui sozinha, a falar com um fantasma, a dormir ao lado de um estranho, a planear um futuro com alguém que já estava com o pé fora da porta.
Algo brilhou nos seus olhos. Culpa, talvez, ou surpresa pela minha lucidez. Por um momento, só um momento, achei que ele podia reconsiderar, que podia perceber o que estava a deitar fora. Mas depois endureceu de novo. Lamento que vejas as coisas assim, mas a minha decisão está tomada. 3 meses, repeti. Ficas até depois do casamento do Jason e depois vais embora. Ele acenou com a cabeça, aparentemente aliviado por eu aceitar os seus termos. Muito bem, disse eu, uma estranha calma a instalar-se dentro de mim. Então temos 3 meses para nos prepararmos. Prepararmo-nos para quê? Perguntou ele, o cansaço a voltar à sua voz. Sorri, e, pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente desperta. Para o próximo capítulo, Richard. Para o que vier a seguir. Ele não podia saber, então, o que aquelas palavras significavam. Não podia imaginar o que eu já estava a planear, nos recantos silenciosos da minha mente. Afinal, ele passou tantos anos a subestimar-me. Por que é que hoje seria diferente? Vou dar uma caminhada, anunciei, já a caminho da porta. Não me esperes. Saí para o ar primaveril e inspirei profundamente. 3 meses até o casamento do meu filho. 3 meses até a partida planeada do meu marido. 3 meses para executar a resposta perfeita à sua traição. Pensando bem, devia ter reconhecido os sinais anos antes. A forma como Richard se tornava cada vez mais crítico em relação a tudo que eu fazia. A minha comida, a minha aparência, as minhas opiniões. As noites inexplicavelmente longas no escritório que, gradualmente, se tornaram o nosso novo normal. Os quartos separados que ele justificava com queixas sobre os meus padrões de sono perturbadores. A erosão gradual da minha autoconfiança sob as suas críticas subtis e constantes. Achas mesmo que esse vestido é apropriado para a tua idade? Perguntava quando íamos para um evento da empresa. As tuas ideias de investimento são um pouco ingênuas, Margarete. Dizia de forma condescendente durante discussões financeiras, apesar do meu diploma em negócios e dos anos de investimentos pessoais bem-sucedidos. O Jason herdou a inteligência do meu lado da família, comentava casualmente com amigos, como se eu não estivesse mesmo ali, como se não tivesse sido eu a ajudar o nosso filho com os trabalhos de casa todas as noites, enquanto Richard trabalhava até tarde. E não era só o Richard. A mãe dele, Beatrice, minava-me desde o início. Uma mulher de carreira não é o que o Richard precisa, disse-me diretamente depois de termos anunciado o noivado. Ele precisa de alguém que ponha as necessidades dele em primeiro lugar. Mesmo depois de 3 décadas, ela ainda me apresentava como a esposa do Richard em vez de usar o meu nome. Quando Jason nasceu, reduzi a minha carreira como executiva de marketing para estar mais presente para a família. O Richard prometeu que seria temporário, que éramos uma equipa. Mas o temporário tornou-se permanente, e a equipa virou hierarquia, com o Richard no topo, a tomar decisões e a descartar a minha opinião. Tu não percebes as complexidades, dizia num tom paternalista. O teu mundo tornou-se bastante pequeno. O meu mundo tornou-se pequeno porque ele o reduziu sistematicamente. Amigos com quem eu era próxima desapareceram gradualmente do nosso calendário social, porque o Richard achava-os cansativos ou abaixo do nosso nível. Os encontros com a minha família tornaram-se cada vez mais raros, porque havia sempre uma razão para não podermos ir. Uma emergência de trabalho, um conflito na agenda dele. Fui isolada, diminuída e condicionada a aceitar o meu papel reduzido. E mesmo assim, continuava a acreditar que tínhamos uma parceria. 2 semanas depois do anúncio do Richard ao pequeno almoço, descobri a verdadeira profundidade da sua traição. Estava a organizar arquivos no nosso escritório em casa, algo que o Richard sempre me desencorajou a fazer, quando encontrei uma pasta escondida atrás das outras na gaveta do arquivo. Lá dentro estavam documentos de uma empresa de que nunca tinha ouvido falar. Avalon Holdings LLC. A minha curiosidade aumentou e fui investigar mais. O que encontrei gelou-me o sangue. O Richard andava a transferir sistematicamente os nossos bens conjuntos para essa entidade separada há anos. A nossa propriedade de férias não estava em ambos os nossos nomes, como eu acreditava. Tinha sido transferida para a Avalon Holdings. O mesmo aconteceu com várias contas de investimento que eu pensava serem conjuntas. Fiquei ali sentada,
com os documentos espalhados sobre a secretária, a sentir-me como se tivesse levado um murro no estômago. Isto não era apenas o Richard a querer deixar-me. Isto era traição financeira planeada. Com as mãos a tremer, fotografei cada documento antes de os voltar a guardar exatamente como os encontrei. Depois, liguei para a única pessoa em quem sabia que podia confiar. A minha antiga colega de faculdade, Elaine, que se tornará contabilista forense. Preciso da tua ajuda, disse quando ela atendeu. E preciso de absoluta discrição. A Elaine e eu encontramo-nos num café 2 cidades adiante, onde lhe mostrei as fotos que tirei. Isto é elaborado, disse ela, ao passar as imagens no meu tablet. Ele está a planear isto há pelo menos 5 anos, não 2. E, Margarete, olhou para mim com uma expressão grave. Se não tivesses encontrado isto, terias ficado praticamente sem nada. Como é que isto é sequer legal? Murmurei. É uma zona cinzenta, respondeu ela. Parte disto pode não ser legal de todo, especialmente se ele falsificou a tua assinatura em alguma das transferências. O que, pelo que estou a ver, é altamente possível. Senti-me enjoada. 5 anos. 5 anos de engano calculado, enquanto eu fazia os pratos favoritos dele, apoiava a carreira dele, mantinha a nossa casa e planeava o nosso suposto futuro em conjunto. O que é que eu devo fazer? Perguntei. A Elaine olhou para mim com atenção. O que é que tu queres fazer? Era uma pergunta simples, mas uma que não me faziam há muito tempo. O que é que eu queria? Quero o que é meu por direito, disse lentamente, e quero que ele se arrependa de alguma vez me ter subestimado. Essa noite, mantive a minha rotina habitual. Preparei o jantar preferido do Richard, frango assado. Perguntei-lhe sobre o dia. Mencionei que o Jason tinha ligado a falar dos detalhes do casamento. Em momento algum dei a entender que sabia a verdade. Enquanto observava o Richard a comer a refeição que preparei, completamente alheio à tempestade que se formava dentro de mim, percebi algo fundamental. Os últimos fios de amor a que me agarrava tinham finalmente rebentado. No lugar deles, surgiu algo novo, um propósito frio e claro. Dei tudo a eles e atiraram-me fora como se eu não valesse nada. Murmurei para mim mesma, mais tarde naquela noite, sozinha na casa de banho. A mulher no espelho parecia diferente, mais dura, mais focada. Essa foi a noite em que deixei de ser a bela esposa do Richard, e me tornei na arquiteta da sua queda. Fui uma tola durante anos. Mas não seria uma vítima. O Richard queria esperar até depois do casamento do Jason para me deixar sem nada. Muito bem. Eu usaria esses 3 meses para preparar uma resposta que ele nunca esqueceria. Na manhã seguinte, sorri para o Richard ao pequeno almoço e perguntei se queria que eu fosse buscar a roupa à lavandaria. Ele pareceu satisfeito com a minha aparente aceitação da nossa situação. Sempre soube que eras prática, Margarete, disse ele, dando-me palmadinhas na mão de forma condescendente. Se ao menos ele soubesse o quão prática eu estava prestes a tornar-me. Sempre fui boa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma competência que o Richard subestimou constantemente. Agora, eu operava em 2 planos paralelos. Por fora, a mãe prestável a ajudar com os preparativos do casamento e a esposa submissa a aceitar o seu destino. Por dentro, a estratega que desmontava meticulosamente o plano de fuga cuidadosamente construído do Richard. A minha primeira chamada foi para uma advogada, não alguém do círculo social do Richard, mas uma mulher inteligente e objetiva chamada Diana Levenson, de uma firma concorrente, recomendada pela Elaine. Encontrei-me com ela numa sala de conferências privada, levando cópias de tudo o que tinha descoberto. O seu marido foi muito meticuloso, observou Diana ao rever os documentos, mas cometeu erros. O excesso de confiança leva à negligência. Que tipo de erros? Perguntei. Para começar, várias destas transferências exigiam a sua assinatura. Se não as assinou. Não assinei. Então temos fraude, disse ela, com um pequeno sorriso satisfeito a formar-se nos lábios. E estou particularmente interessada nesta conta offshore nas Ilhas Caimão. Parece que ele tem estado a filtrar dinheiro através das contas dos clientes do escritório dele, depois para a Avalon Holdings, e finalmente, para o offshore. Isso não é só fraude contra si. É, potencialmente, desvio de fundos da firma.
O estômago caiu-me. Ele pode ir para a prisão? Diana olhou-me diretamente. Importa-se? A pergunta atingiu-me como um balde de água fria. Eu importava-me. Depois de 3 décadas de manipulação emocional, depois de descobrir que ele andava a roubar sistematicamente o que construímos juntos, depois de saber que planeava deixar-me financeiramente devastada, eu importava-me se o Richard enfrentasse consequências legais? Importo-me com o nosso filho, respondi finalmente. Não quero arruinar o casamento do Jason nem manchar a relação dele com o pai. Para além disso, quero justiça, não vingança. Diana acenou com a cabeça. Então, vamos avançar com cuidado. Precisamos de documentar tudo sem alertar o Richard. E precisamos de proteger a sua posição financeira antes que ele perceba que sabe. Assim começou a minha operação secreta. Criei uma nova conta de e-mail e um número de telefone separado para comunicações com a Diana e a Elaine. Marquei os nossos encontros em horários em que o Richard pensava que eu estava na aula de yoga ou almoçar com amigas. Há muito que ele deixará de se importar. Entretanto, continuei a ajudar com os preparativos do casamento. O Jason e a noiva, Emma, tinham escolhido uma vinha bonita como local, e havia inúmeros detalhes para gerir. O Richard, como era habitual, participou minimamente, oferecendo apenas comentários críticos sobre custos ou logística. Mãe, está tudo bem entre ti e o pai? Perguntou o Jason uma tarde, enquanto provávamos opções de bolos. Ele parece distante. Apertei-lhe a mão. O teu pai e eu estamos a passar por alguns ajustes. Mas não te preocupes. Este momento é sobre ti e a Emma. Vamos resolver o nosso lado. Detestava mentir ao meu filho, mas não deixaria que a traição do Richard manchasse a felicidade do Jason. Haveria tempo para a verdade depois do casamento. À medida que as semanas passavam, a minha equipa cresceu. A Diana trouxe um investigador financeiro forense, que descobriu ainda mais do que a Elaine tinha encontrado inicialmente. O Richard não andava apenas a esconder os nossos bens matrimoniais. Andava a fazer manobras financeiras questionáveis através da firma há anos. Ele tem estado a desviar fundos das contas fiduciárias dos clientes, explicou o investigador, mostrando-me documentação. Pequenos montantes de várias contas, transferidos brevemente pela Avalon Holdings antes de serem devolvidos, menos uma percentagem que ia para a conta offshore dele. Os sócios dele sabem? Perguntei. Aparentemente, não. Ele é o sócio-gerente da divisão fiduciária. Aprova as próprias transações. Isto era maior do que eu imaginava. O Richard não estava apenas a planear deixar-me. Ele era um criminoso. Descobri também algo que, inicialmente, me confundiu. O Richard andava a fazer pagamentos mensais regulares para um complexo de apartamentos de luxo há mais de um ano. Era ali que planeava viver depois de me deixar? Parecia excessivo para um apartamento de solteiro. Decidi visitar o complexo eu própria, com o pretexto de procurar imóveis para investir. A agente de arrendamento mostrou-se satisfeita por me mostrar o local, incluindo as unidades modelo. Este tipo de planta é bastante popular entre os nossos clientes executivos, disse ela, mostrando-me um T2 elegantemente decorado. Sabe se um Richard Caldwell viu estas unidades? Perguntei casualmente. É um associado de negócios a considerar mudar-se para cá. O sorriso dela congelou ligeiramente. O Sr. Caldwell já tem uma unidade aqui, no último andar. Ele e a Sra. Winters são residentes há cerca de um ano. Lá estava, a peça final. Apesar de afirmar que não se tratava de outra mulher, o Richard vivia uma vida dupla com alguém chamada Winters. Agradeci a agente e saí, com a mente a mil. No carro, fiz uma rápida pesquisa no telefone por alguém com o apelido Winters ligado à firma do Richard. Demorei apenas momentos a encontrá-la. Vanessa Winters, 29 anos, sócia júnior no departamento do Richard. 30 anos mais nova do que ele. Claro. Nessa noite, cozinhei o jantar preferido do Richard, bife. Enquanto comíamos, fiquei maravilhada com a sua compostura, com a capacidade de se sentar à minha frente a discutir assuntos banais enquanto mantinha tais enganos elaborados. Pareces diferente ultimamente, comentou ele, observando-me por cima do copo de vinho. Mas, não sei, serena, talvez. Sorri. Estou.
Suponho que estou apenas focada em tornar o casamento do Jason perfeito. E estás mesmo a aceitar o nosso acordo depois do casamento? Tivemos 31 anos juntos, Richard, disse, fixando-lhe o olhar com firmeza. Nada dura para sempre. Ele pareceu aliviado e ligeiramente desiludido. Teria ele desejado drama? Lágrimas? Suplicas? Não lhe daria essa satisfação. Mais tarde, sozinha no meu escritório, atualizei a Diana sobre as minhas descobertas. A resposta dela foi imediata. Isso muda tudo. O apartamento, a namorada, estabelece um padrão de engano que fortalece consideravelmente o nosso caso. Tinham passado 2 meses desde o anúncio do Richard ao pequeno almoço. Faltava apenas 1 mês para o casamento do Jason. O meu plano estava quase concluído. Toda a documentação reunida. Todas as preparações legais em ordem. Tinha garantido as minhas próprias contas bancárias e uma rede de segurança. Mas ainda não tinha decidido exatamente quando e como confrontar o Richard. A Diana aconselhou esperar até depois do casamento, como eu planeei desde o início. Deixa-o pensar que ganhou, disse ela. A surpresa será ainda mais doce. Concordei. Mas com uma modificação. O Richard não iria deixar-me depois do casamento do Jason. Eu iria deixá-lo a ele. Mas não antes de garantir que enfrentasse as consequências dos seus atos. À medida que o casamento se aproximava, senti uma estranha calma. Durante anos, tinha sido reativa, respondendo à manipulação e ao controlo do Richard. Agora, estava 10 passos à frente, e ele não fazia ideia do que o esperava. O dia do casamento do Jason e da Emma amanheceu perfeito. Céu limpo, temperatura amena, a vinha verde e exuberante. Eu estava acordada desde o amanhecer, a ajudar com os últimos preparativos, a verificar detalhes e a garantir que tudo estivesse perfeito para o dia especial do meu filho. O Richard desempenhou bem o seu papel. O pai orgulhoso, o advogado de sucesso, o marido amoroso. Manteve a mão na base das minhas costas durante as fotos, sorriu na cerimônia e fez um brinde comovente na recepção que levou muitos às lágrimas. Inclusive a mim, embora por razões totalmente diferentes. Há um amor duradouro, concluiu, erguendo o copo e olhando diretamente para mim, com um leve sorriso no canto da boca que só eu conseguia reconhecer. A ironia não me escapou. Ali estava ele, a brindar ao amor duradouro enquanto planeava abandonar um casamento de 3 décadas. Ali estava ele, a interpretar o pai dedicado enquanto, em segredo, desviava fundos que poderiam ter feito parte da herança do filho. Ali estava ele, o advogado respeitado, a violar leis e ética. Enquanto a recepção prosseguia, pedi licença para me recompor na suíte nupcial. Verifiquei o telemóvel e encontrei uma mensagem da Diana. Tudo pronto para amanhã, 9 horas. Amanhã. O dia em que o Richard planeava dizer-me que ia deixar-me. O dia a seguir ao casamento do nosso filho. Exatamente como ele tinha planeado durante 2 anos. Ou melhor, 5 anos, como descobri. Quão apropriado que fosse também o dia em que o seu castelo de cartas cuidadosamente construído iria desmoronar-se. Reuni-me à recepção, aceitei elogios sobre o lindo casamento, dancei com meu filho e até partilhei uma dança com Richard. Enquanto nos movíamos pela pista, ele inclinou-se para perto. Geriste tudo isto com uma graça surpreendente, murmurou. Estou impressionado, Margarete. Obrigada. Respondi simplesmente. Sempre fui boa a organizar eventos. Espero que possamos manter as coisas civilizadas amanhã. Continuou. Arranjei um mediador para nos ajudar a começar a discutir os detalhes da separação. Sorri. Também fiz alguns arranjos. Ele franziu ligeiramente o sobrolho. O que queres dizer com isso? Vais ver amanhã, disse levemente. Não vamos estragar hoje com os assuntos de amanhã. O sobrolho dele franziu ainda mais, mas a música terminou e fomos separados pelos convidados que vinham dar os parabéns. Durante o resto da noite, apanhei-o a observar-me com um cansaço novo nos olhos. Ótimo! Que se preocupasse. Quando a noite terminou e o Jason e a Emma partiram para a lua de mel sob uma chuva de pétalas de rosa, o Richard e eu regressamos à casa em silêncio. Já dentro, ele serviu-se de um Scott e virou-se para mim. Sobre amanhã. Estou bastante cansada, Richard, interrompi.
Foi um dia longo e emocional. Falamos de manhã. Antes que ele pudesse protestar, subi as escadas para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Algo que tinha começado a fazer desde o anúncio dele, há 3 meses. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, vestida com fato azul marinho sob medida que transmitia tanto confiança como autoridade. O Richard saiu do quarto com ar igualmente preparado para a batalha, a expressão determinada. Margarete, convidei o James Wilson para se juntar a nós, disse ele ao pequeno almoço, referindo-se ao sócio sênior da firma. Concordou em mediar a nossa discussão inicial de separação. Está bem, respondi calmamente. Também convidei algumas pessoas. Os olhos dele semicerraram. Quem? A campainha tocou nesse momento. Por que não vemos? Sugere, indo abrir a porta. O rosto do Richard revelou choque puro quando a Diana Levinson entrou, seguida por 2 homens de fato. Um reconheci como investigador financeiro. O outro era um estranho. Richard Caldwell? Perguntou o estranho, num tom profissional mas frio. Sou o agente especial Carter, do FBI. Temos algumas perguntas sobre certas irregularidades financeiras ligadas às contas fiduciárias da sua firma. O Richard ficou pálido. O que é isto? Exigiu, olhando do agente para mim. Margarete, o que fizeste? Ela protegeu-se, respondeu Diana por mim. E, nesse processo, descobriu algumas atividades financeiras muito interessantes que o departamento considerou preocupantes. Isto é absurdo, balbuciou Richard. O James vai chegar a qualquer momento. O James Wilson não vai juntar-se a nós, disse calmamente. Neste momento, está reunido com os outros sócios da firma, a rever a documentação que forneci sobre a Avalon Holdings e as tuas contas offshore. O Richard cambaleou ligeiramente, agarrando-se ao balcão para se equilibrar. Não podem provar nada. O investigador financeiro avançou, colocando uma pasta grossa na ilha da cozinha. Na verdade, conseguimos provar bastante, Sr. Caldwell. Quer começar pelas assinaturas falsificadas nas transferências de ativos ou pelo desvio sistemático das contas fiduciárias dos clientes? Como se fosse ensaiado, a campainha tocou novamente. Desta vez, era Vanessa Winters, com ar confuso e ligeiramente alarmado. Richard! Chamou ela, entrando antes de notar o grupo. O que se passa? Disseste para nos encontrarmos aqui para falar com a tua mulher sobre... Ela parou abruptamente ao perceber a cena. Sobre me deixares por ela. Terminei eu por ela. Sim, ele mencionou esse plano há 3 meses, embora tenha omitido teu nome e o apartamento que partilham há mais de 1 ano. O rosto do Richard contorceu-se de raiva. Andaste a investigar-me? A espiar-me? Estive a proteger-me. Corrige calmamente. Algo que devia ter feito há anos. O que se seguiu foi ao mesmo tempo horrível e estranhamente satisfatório. O agente Carter informou formalmente o Richard de que estava a ser investigado por fraude financeira, desvio de fundos e evasão fiscal. A Diana apresentou-lhe os papéis do divórcio, com base em fraude, adultério e má conduta financeira. O investigador financeiro explicou como rastreamos cada transação ilícita até contas diretamente controladas por ele. A Vanessa, percebendo o grau de sarilhos em que o Richard estava metido, recuou em direção à porta. Não fazia ideia de quaisquer irregularidades financeiras, disse rapidamente. Preciso de falar com meu próprio advogado. Vanessa, espera, chamou o Richard. Mas ela já se tinha ido embora. A porta batera atrás dela. Sozinho com seu mundo a desmoronar, o Richard fez o que sempre fazia quando encurralado. Atacou. Bruxa vingativa. Sibilou para mim. Andaste a planear isto o tempo todo, não foi? À espera do momento perfeito para me humilhares. Deixei as palavras passarem por mim sem reação. Não, Richard. Foste tu que planeaste isto. Planeaste deixar-me financeiramente devastada depois de me usares durante 31 anos. Planeaste abandonar-me no dia seguinte ao casamento do nosso filho. Planeaste começar uma nova vida com a tua namorada, usando o dinheiro que roubaste de mim, dos teus clientes, dos teus sócios. Eu apenas descobri o teu plano, e criei um melhor. A Diana tocou-me levemente no braço. Devíamos ir.
Os carregadores chegam daqui a 1 hora para levar as tuas coisas. O Richard ergueu bruscamente a cabeça. Carregadores? Que carregadores? Estou a deixar-te, Richard, disse, sentindo um peso a levantar-se dos meus ombros à medida que pronunciava as palavras. A casa vai ser apreendida como parte da investigação de fraude, de qualquer maneira. Comprei um novo sítio, mais perto do Jason. Não podes fazer isto, sussurrou ele. Mas a força abandonava-o à medida que a realidade se instalava. Já fiz, respondi. E Richard, convidei os teus sócios e o comitê de ética da Ordem dos Advogados para nos encontrarmos no teu escritório esta tarde. Achei que mereciam ouvir a história completa, diretamente. Enquanto nos preparávamos para sair, o Richard desabou numa cadeira da cozinha, parecendo, subitamente, cada um dos seus 63 anos. Por que agora? Perguntou com voz rouca. Por que não me confrontaste quando descobriste tudo? Parei à porta e olhei para o homem com quem partilhei a maior parte da minha vida adulta. O homem que planeava deitar-me fora como um eletrodoméstico obsoleto. Por que querias esperar até depois do casamento do Jason? Respondi simplesmente. E, ao contrário de ti, eu cumpro as minhas promessas. 6 meses depois daquela manhã fatídica na minha cozinha, sentei-me na varanda da minha nova casa junto ao lago, a ver o pôr do sol pintar a água em tons de dourado e carmim. Tanta coisa tinha mudado. Tudo, surpreendentemente, para melhor. A queda do Richard foi rápida e completa. A investigação do FBI revelou crimes financeiros muito mais extensos, ***, mais do que eu própria tinha descoberto. A firma dele cortou imediatamente todos os laços com ele, recuperando a participação societária para ajudar a cobrir a restituição aos clientes. A Ordem dos Advogados suspendeu a sua licença, pendente de processo criminal. A maioria dos seus chamados amigos desapareceu, sem vontade de se associar a um advogado desonrado que enfrentava uma possível pena de prisão. A Vanessa desapareceu da vida dele em poucas horas após aquele confronto matinal. Segundo conhecidos em comum, ela rapidamente conseguiu um lugar numa firma em Chicago, distanciando-se tanto profissional como geograficamente do escândalo. Quanto a mim, o divórcio foi finalizado em tempo recorde, com o tribunal a conceder-me uma compensação significativa do que restava dos bens pessoais do Richard, após as apreensões criminais. A Diana foi brilhante, assegurou que a minha inocência nos esquemas financeiros dele fosse plenamente documentada, ao mesmo tempo que estabeleceu o meu direito à divisão justa dos nossos bens matrimoniais legítimos. Mais importante ainda, recuperei a minha vida. Reconectei-me com velhos amigos que o Richard tinha afastado subtilmente. Restaurei a minha consultoria de marketing, descobrindo que as minhas competências ainda eram muito procuradas. Até comecei a namorar, nada sério, apenas jantares agradáveis e conversas com homens que, de facto, me ouviam quando falava. A parte mais difícil foi contar a verdade ao Jason. Esperei até ele e a Emma regressarem da lua de mel, depois convidei-os para jantar na minha nova casa. A conversa foi dolorosa, mas necessária. Por que não me contaste antes do casamento? Perguntou Jason, a lutar para reconciliar o pai que achava que conhecia com o homem revelado pela investigação. Porque esse dia era sobre ti e a Emma, não sobre os erros do teu pai, nem sobre a minha resposta a eles. Respondi com honestidade. Queria que tivesses o teu dia perfeito. O Jason ficou zangado ao início, principalmente com o pai, mas também comigo pelo momento das minhas ações. Com o tempo, no entanto, veio a compreensão. Ele ainda mantém contato com Richard, visitando-o ocasionalmente enquanto aguarda julgamento. Mas a nossa relação aprofundou-se através da crise. O Jason viu, talvez pela primeira vez, que eu era mais do que apenas a sua mãe. Eu era uma mulher de força e resiliência. O toque do meu telemóvel interrompeu o meu devaneio ao pôr do sol. Era Elaine. Apenas a verificar como estás, disse ela, quando atendi. Surpreendentemente bem, respondi. O negócio de consultoria está a crescer, a casa já parece um lar, e durmo melhor do que há anos. E quanto à situação do Richard? Alguma novidade? Suspirei. Os advogados dele ainda estão a negociar com o Ministério Público. Parece que estão perto de um acordo, provavelmente 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 3,
mais restituição financeira. Como te sentes em relação a isso? Era uma pergunta que eu própria andava a fazer-me ultimamente. A raiva que me sustentou durante os primeiros meses tinha gradualmente dado lugar a algo mais calmo. Não exatamente perdão, mas uma espécie de compaixão distanciada. Sinto-me livre, respondi finalmente. O que acontecer ao Richard agora é entre ele e o sistema de justiça. Eu segui em frente. Depois de desligarmos, permaneci no deck, a ver a escuridão assentar sobre o lago. Um mergulhão chamou ao longe, o seu grito melancólico ecoando sobre a água. Pensei na mulher que eu era há um ano. Ansiosa por agradar, cronicamente insegura, sempre a procurar a aprovação do Richard, e nunca a recebê-la por completo. Essa mulher parecia agora uma estranha, uma personagem da história de outra pessoa. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um homem com quem tinha saído algumas vezes. Um professor viúvo, de olhar gentil e espírito rápido. Jantar amanhã? Aquele restaurante italiano novo acabou de abrir. Sorri enquanto escrevia a minha resposta. Estou ansiosa por isso. Mais tarde, ao preparar-me para dormir, apanhei o meu reflexo no espelho da casa de banho. A mulher que me olhava de volta parecia, de alguma forma, mais jovem, mais viva. Os olhos claros e diretos. Ainda havia linhas de experiência em volta desses olhos, fios prateados no cabelo. Evidência de uma vida plenamente vivida, com todas as suas alegrias e tristezas. Mas havia algo mais ali também. Uma confiança silenciosa, uma sabedoria duramente conquistada. Subestimaste-me, murmurei ao fantasma do Richard, na minha mente. Esse foi o teu primeiro erro, e o último. Apaguei a luz e fui para o meu quarto. O meu quarto, na minha casa, comprada com meu dinheiro, decorada ao meu gosto. O amanhã traria novos clientes, novas conversas, novas possibilidades. O passado estava, finalmente, onde devia estar. Para trás. Alguns casamentos acabam com o felizes para sempre. O meu acabou com algo melhor. Liberdade, força. E a doce satisfação da justiça feita.